gente fala dos autistas, existe uma série de fatores ali que envolve, tem as questões sensoriais. Então, o autista ele tem essa sensibilidade sensorial que muitas vezes a escovação torna-se mais difícil. Então, é a questão da escova dentro da boca, é a questão do toque, porque muitas vezes a gente, como pai, o que a gente faz? A gente segura, né, na face da criança, segura aqui embaixo a boca para poder escovar e fica movimentando aquilo. Tem a questão do sabor da pasta de dente ou o que isso provoca no autista. Então, tudo isso vai mexendo nesse sensorial deles e vai dificultando essa escovação. Mas como que a gente faz? Né? O que fazer para que isso seja perfeito, para que a gente consiga ter uma higiene bucal nesses autistas? Além disso, tem uma série de outros fatores, né, que pode envolver em toda essa situação, né, a dinâmica que a gente cria ali, o ambiente do banheiro, tudo isso pode influenciar. E para a gente conversar sobre esse tema hoje, a gente trouxe nada mais, nada menos do que uma especialista no assunto, que é a doutora Gabriela Araújo Damiluz, é minha parente, gente, Araújo, ó que linda, por isso que eu gosto tanto dela. É formada em odontologia pela Universidade de São Paulo desde 2007. Ela é especialista em endodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic, sócia e responsável técnica da clínica Damiluz Odontologia, e ela atende crianças e pacientes atípicos desde 2013. Doutora Gabriela, Gabi para os íntimos, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, com esse sorriso lindo. Gente, olha, que maravilhoso esse sorriso, né? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né? Por se dispor a trazer um pouquinho esse assunto que é tão importante que muitas vezes a gente deixa ali de lado, né? Imagina, o prazer é todo meu, era um prazer estar aqui, queria aproveitar a oportunidade de parabenizar você, parabenizar a IPP-TV por esse programa específico para pessoas atípicas. Isso realmente a gente sabe que é uma raridade, né? Acho que mundial, e no nosso Brasil também. Então, eu comentando que vim aqui para algumas colegas, até elas falaram, não, mas o programa é só falando sobre isso. Eu falei, só falando sobre isso. Então, elas falaram, nossa, fala parabéns para Ana Paula, parabéns para você, parabéns para a IPP-TV, que tem essa visão, né, de incluir, de falar sobre esse assunto. E é um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo nosso. E já vamos começar, né? Porque o nosso tempo aqui é curto e a gente tem um monte de dúvida, um monte de coisa para esclarecer. Gabi, qual é a importância da saúde bucal quando a gente fala de crianças ou autistas ou com alguma deficiência? Então, a saúde bucal é importante, claro, para todo mundo, mas a gente, quando fala assim de pessoas atípicas, a gente tem que ter essa visão da diferença, porque tem algumas particularidades que são importantes e que mudam tudo quando a gente fala de saúde bucal. Então, a gente sabe que eles têm muitas vezes dificuldade motora, que eles têm muitas vezes uma alimentação diferente, que consomem muito medicamentos, né? Então, e isso além de mudar a parte sistêmica do organismo, a maioria dos medicamentos, se não, né, 100% os administrados em casa, são pela via bucal, então passam pela boca. E as pessoas que cuidam, os responsáveis, os cuidadores, os pais, têm muita dificuldade, porque muitas vezes, como não são pessoas típicas, pessoas neurotípicas, como é que eu vou agir de maneira diferente? Né? No seu caso aí, por exemplo, você tem um filho neurotípico, que foi o primeiro, e tudo foi diferente com o Lu, né? E você teve que se adaptar, e muitas vezes se adaptar por instinto, né? E não por aprender com um profissional específico. Então, eu acredito que a saúde bucal, quando se trata de falar desse assunto de pessoas atípicas, ela não é que ela é mais importante, é importante em todo mundo, mas tem suas particularidades e a gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho que requer um pouco mais de atenção, né? Até porque a gente precisa ali desenvolver um novo método, vamos dizer assim, né, de higiene bucal. E eu lembro que até comentei com você uma vez que o Lu, ele toma muitas medicações ali durante o dia. E além dele tomar a medicação, então da medicação em si,
como algumas medicações são em forma de comprimido, que a gente precisa quebrar esses comprimidos, eles são ingeridos através de um iogurte. E a gente sabe que o iogurte tem açúcar. E alguns dessas doses são enquanto ele está dormindo, né? O que fazer nesses momentos, né? Como que a gente... Porque as duas coisas são importantes, a saúde bucal e o medicamento. Como que a gente faz nessas situações? Exatamente. Então, nessas situações, gente, é importante... primeiro, eu acho que a palavra de ordem é a gente ter um pouco de ter bom senso. Então, a gente como profissional sabe o que é ideal dentro da saúde bucal e a gente sabe o que é possível fazer. Então, eu costumo muito falar para principalmente responsáveis, pais, mães que vão, não se culpem pelo que você não sabe, pelo que você fez de errado até aqui. E a gente sempre precisa ter uma abordagem individualizada quando a gente trata pessoas atípicas, porque cada um tem sua particularidade. Então, em relação a esse assunto de medicamento, o medicamento ele é mais importante, ele é imprescindível. Então, o que a gente tem que pensar? Doença cárie, as doenças bucais, elas são multifatoriais. Então, não é só a higiene, mas tem relação com a alimentação, com o tipo de alimentação, com a frequência de ingestão. Então, quando é possível, o ideal é não administrar a medicação enquanto a criança está dormindo. Mas se isso não é possível e aquela é uma medicação que a criança precisa tomar, precisa ser assim. Então, a gente aborda individualmente. Vamos entender em que momento que você dá essa medicação para o seu filho. Precisa ser enquanto ele está dormindo? Ele só consegue tomar assim? Vamos tentar de outra forma? Vamos criar artifícios, estratégias para dar em um outro momento? Para a gente tentar fazer a escovação noturna, que é a escovação mais importante do dia, porque logo antes de dormir, depois baixa o metabolismo, a produção de saliva é diferente, então o alimento, quando você ingere logo antes de dormir e não escova os dentes, ele é o mais nocivo para a saúde bucal. Então, a gente avalia dessa forma, cada um individualizado, e a gente vai criar uma estratégia para cada paciente. Difícil, né? Quais são os males que a falta de higiene bucal pode causar? Então, a higiene, quando a gente fala em todos os pacientes, nos pacientes neurotípicos, a higiene bucal pode causar várias doenças, tudo entra no nosso organismo, quase tudo pela boca. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, por isso que a gente fala muito para todo mundo, ensina desde criança, os meus filhos, né? Lava a mão o tempo inteiro, cuidado onde você coloca a mão. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E em relação aos atípicos, o que eu acho importante dizer? Se essa criança, por exemplo, no caso dos autistas, a gente sabe que eles têm uma questão sensorial diferente. Normalmente, eles são pessoas que sentem menos dor, no geral, né? Então, se você não toma cuidado com a saúde bucal desde muito novo, quando você for levar ao dentista, você pode ir numa situação de dor. E aí aquilo pode ser muito traumático. Então, a gente sabe que quando você leva desde criança, quando você leva desde muito pequeno, a criança se acostuma, seja crianças neurotípicas ou atípicas. E isso a gente também deve fazer com crianças que têm alguma deficiência, levar desde muito cedo, porque você se acostuma com aquilo. Eu, por exemplo... minha mãe é dentista, né, há 45 anos, vai fazer 46 anos que é dentista esse ano, e eu frequento o consultório odontológico desde criança, meus filhos também. Então, eles sentam na minha cadeira como se fosse uma diversão, né? Então, claro, é diferente, porque eles são neurotípicos, mas na criança que tem deficiência também funciona da mesma forma, de maneiras diferentes, com estratégias diferentes, mas também funciona assim. Então, a gente tem que se preocupar muito com a saúde bucal. A saúde bucal pode causar, a infecção de dente pode causar, claro, eu falo que graças a Deus, né, Deus é muito bom, então, num percentual muito pequeno, mas a doença bucal, a infecção bucal pode causar até morte. Então, é algo sério.
né? Muitas vezes a gente recebe paciente com infecções e não tem noção disso. Pensar, dente, né, tá tudo certo. E não é assim. Então, a gente precisa se preocupar mesmo, é um assunto importante. E pensando em tudo isso que a doutora Gabriela falou, quando a gente traz para a realidade dos nossos filhos, e como ela disse que muitos autistas são resistentes à dor, e aí eu trago para a realidade da minha realidade diária, que é com o Luiz, ele é muito resistente à dor. Então, quando ele demonstra alguma dor, isso já está muito intenso, né? Isso já está num patamar ali mais elevado. E isso pode ser muito prejudicial. Além disso, outras questões podem influenciar. Então, a gente sabe que quando o autista, às vezes ele tem dores ou ele tem questões que ele não consegue explicar e isso vai afetando no desenvolvimento dele, inclusive no desenvolvimento da fala. Então, qualquer dor que ele tenha, qualquer infecção que ele tenha e que a gente não perceba, pode estar atrapalhando no desenvolvimento dele. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. E quando a gente vai, como ela falou, já leva desde o começo, isso vira uma rotina, mesmo que ele não tenha nada, né? Mas se eu tô levando ele, sei lá, cada ano na doutora Gabriela, no dentista, ele vai entender que aquilo faz parte da rotina dele e vai criando ali um conforto, vamos dizer assim, enquanto ele estiver ali realmente para fazer um tratamento, né? É isso mesmo. É isso que acontece, foi isso até que aconteceu com o Lu, né? O Lu já foi várias vezes e já teve experiências que foram positivas, então para ele, ele age até muito diferente do que outros pacientes que já foram pela primeira vez no consultório, que tentam fugir, que querem sair correndo, que entendem a cadeira odontológica como um problema. Então muitas vezes a gente tem que atender o paciente autista em pé. Porque a gente que tem que ir atrás dele, né? A gente tem que... a gente costuma dizer que a gente que tem que se adequar ao paciente, né? No caso de pacientes especiais, pacientes com deficiência, autista, a gente tem que se adequar até que ele se acostume com a gente. Então, muitas vezes a gente tem que ir atrás dele, atender ele na recepção. E pro Lu é uma tranquilidade sentar. Por quê? Porque ele tem essa memória que não é um ambiente ruim, não foi um ambiente ruim para ele, né? E isso eu acho que também, eu não sei se você vai abordar, mas eu acredito muito que seja uma influência sua, né? Do Charles, enfim, do ambiente, do Pedro. A família é muito importante no tratamento dessas crianças, dessas pessoas, porque a família falando, né? E a gente sabe que dentro do autismo as crianças e o autista no geral, não só as crianças, eles precisam de rotina, eles precisam saber, a gente precisa antecipar o que eles vão passar, eles precisam entender de forma clara o que é, se eles entendem, eles, né, geram conforto neles, você pode dizer com mais propriedade. Então, se você antecipa tudo isso na sua casa, chega lá, aquele ambiente não é um ambiente desfavorável para ele, porque vocês já passaram tranquilidade. Se vocês são as pessoas em que eles mais confiam, então passar e tá tranquilo, e vocês estão tranquilos, e vocês já passaram isso em casa, fica muito mais tranquilo, tem suas particularidades, mas o Lu mesmo vai direto, senta numa boa na cadeira sem crise, né? É uma coisa linda. Às vezes o medo é mais nosso e a gente acaba transferindo para os nossos filhos do que propriamente deles, né? Gabi, mas que dicas que você dá, né, pra gente escovar os dentes, por exemplo, de um autista que tem essa hipersensibilidade sensorial e que não deixa a gente escovar? O que a gente pode fazer? Eu tive ali as nossas estratégias com o Lu, mas eu queria que você trouxesse como uma profissional, o que a gente como pais pode fazer? Então, gente, tem várias estratégias muito bacanas que a gente usa, e aí eu vou passar algumas para vocês. Na verdade, o que eu costumo dizer? Você vai fazendo tentativas e vai vendo o que o seu filho como o seu filho vai se adaptando a cada uma delas. Então, uma estratégia que a gente passa para os nossos pacientes é a seguinte: primeiro mostra a escova, deixa ele tocar a escova. Então, a gente fala que são aproximações sucessivas. Então, a criança ela vai se aproximando da escova, da higiene oral, da higiene bucal,
aos poucos. Então, são muitas etapas que o autista tem que vencer ali. Então, ele tem a escova, é o creme dental, é colocar nos dentes, é fazer o movimento, depois é cuspir, né? E eles entendem dessa forma. São várias coisas, né, Ana? São várias etapas que eles vão passando, né? Então, como que eu faço essa estratégia? Que eu costumo dizer, aqui funciona normalmente melhor. Pega primeiro a escova e fala pra ele tocar a escova, sentir na mão. Depois, olha, filho, agora você vai colocar na boca, só encosta na boca. Faz isso uma, faz isso duas, faz isso três e reforça, né? Fala pra ele, ó, que bacana, que bom, né? E mostra pra ele o quanto foi positivo aquela etapa que ele cumpriu, que ele passou. Então, primeiro na boca, depois encosta só no dente da frente, depois encosta só no dente do fundo, depois faz o movimento, depois faz isso com o creme dental. E uma outra coisa, cada um aí, como eu disse e reforço sempre, é sempre individual, vocês sabem o que o filho de vocês gostam, por exemplo. Então, ele gosta de algum brinquedo específico, ou ele gosta de água, né? Ou ele gosta de alguma coisa. Então, você reforça positivamente dessa maneira. Então, olha, cumpriu essa etapa, então agora você vai poder brincar com uma coisa específica. E precisa ser específico para aquilo. O que a gente costuma recomendar é que não seja algo que ele tenha acesso corriqueiramente. Que muito fácil. É muito fácil, porque aí realmente é importante, né? Vai ser algo importante para ele. Ai, conquistei isso, então agora eu posso, né? A gente só fala para não ser doce. Enfim, vamos deixar pra lá. Uma estratégia que a gente usou com o Lu, que eu queria que você falasse se é legal ou não, a gente se usava como exemplo. Então a gente parava do lado dele, ficava escovando, e eu lembro que teve um tempo que ele ficava muito assim. Porque a gente fazia, e a gente abria bem mesmo, que era para ele entender a importância do abrir, né, a boca ali. E a gente fazia, tanto que teve uma fase em que ele pegava a nossa escova e vinha com a nossa escova dentro da nossa boca. Então a gente estava escovando, ele tirava da nossa boca e vinha, né? Então, tipo, você tá fazendo em mim, eu vou fazer em você. E a gente sempre deixou. E uma outra mania que ele tinha, que na verdade ele tem até hoje, que acaba sendo um reforço, que é ele gosta de morder a escova. E hoje a gente permite que ele morda a escova no final da escovação. Então, quando a gente termina, a gente deixa a escova com ele um tempo e ele fica ali, é o reforço dele. E ele fica ali mordendo a escova por um tempo. Tudo bem isso? Olha, isso eu acho muito legal. Funciona em criança atípica e funciona também com autista, com crianças atípicas. A gente mostrar sempre que a gente faz. Funcionou com os meus filhos. Teve uma época que eles não gostavam de escovar dente. Começaram gostando, depois pararam de gostar, então com cada um é de um jeito, por isso que eu sempre falo. E aí eu fazia, olha como é legal, e eu, na verdade, nem ficava falando tanto que era legal, é de ver, né, na vida tudo é muito mais exemplo do que você falar. E isso vale também para o paciente assim, então é muito legal. Que a gente fala também? Irmãos. Eles se espelham muito nos irmãos, porque são pessoas que ele vem mais ou menos como eles, dependendo da diferença de idade. Então, eles se espelham muito. Então, a gente fala até, quando tem dificuldade no atendimento, o que a gente muitas vezes fala? Traz o irmão, deixa eu atender o irmão e deixa ele ver que eu tô atendendo o irmão e que tá tudo bem. Então, isso gera um conforto. Então, essa técnica é maravilhosa. Outra técnica que a gente também usa bastante, fala bastante, é de imagens. Então, mostra a imagem de como é escovar os dentes, do creme dental, e vai colocando que é uma prática, é uma técnica usada em várias... É o que a gente chama de PECs, né? Isso, exatamente. E também, o que a gente faz no consultório? A gente tem um boneco real com dentes e a gente também mostra, isso ajuda bastante. Então tem algumas técnicas e essa é maravilhosa. É o que a gente faz. E quando a gente vai na doutora Gabriela, a gente leva o Luiz e o Pedro. Né? O Pedro sempre tem que estar junto. A gente sabe que a saúde bucal, ela vai muito além da higiene bucal. E a gente sabe que alguns alimentos, eles interferem nessa saúde bucal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os alimentos mais perigosos para a saúde bucal, que deveriam ser evitados? Tá. A cárie, como eu disse, é uma doença multifatorial.
Então, além da higiene, a preocupação com a dieta, com a alimentação é muito grande. Então, o que a gente precisa ter como estratégia aí? Existem até alguns pacientes nossos que, por exemplo, comem farinha láctea o dia inteiro, pacientes especiais, né? Praticamente 90% da refeição dele é farinha láctea. O alimento não basta, o alimento cariogênico, que causa cárie, não é só o alimento com açúcar. O alimento também tem quais são as variáveis, a frequência com que ingere e o quanto ele é pegajoso, o quanto ele fica ali grudado no dente, né? Então, nesse exemplo aí, a farinha láctea é péssima, né? Mas é o que eu disse, tem bom senso, né? Por isso que eu falo, porque eu sei que é uma realidade dos pais a dificuldade na alimentação dos filhos. Muitas vezes eu perguntei isso pra você e você sempre, o Lu come tudo, né? Mas a gente sabe que não é uma verdade. Você deve ter vários amigos, pessoas que você conhece, que não é verdade. O Lu acaba sendo uma exceção. Ele é exceção, né? Então, a gente sabe que eles têm, às vezes, não aceitam todos os alimentos, tem a seletividade alimentar. Então, a gente sempre leva o bom senso, mas alimentos com muito açúcar e pegajosos, que ficam grudados no dente, são os piores alimentos que você pode administrar para pacientes, principalmente com dificuldade na higiene. E a frequência é importante. Então eu sempre falo, eu brinco e dou exemplo assim, é melhor você comer um pacote de bolacha recheada inteira do que você comer várias vezes ao dia uma bolachinha, porque a frequência também é muito importante. Porque senão você vai ter que estar escovando o dente da pessoa a todo momento, né? Agora a gente sabe que escovar o dente é difícil. Passar fio dental é um desafio quase que impossível, né? Porque corre o risco, inclusive, da gente ficar sem dedo na hora que você vai, né, passar ali. O que fazer nesses casos? Então, vamos lá. Fio dental é um problema e eu trouxe aqui uma coisa pra você, até pra mostrar para os seus telespectadores aí, mostrar pra você também, que é super interessante, que é o fio com haste e é uma possibilidade muito interessante que pode funcionar super bem para esse tipo de paciente, esse tipo de dificuldade. Então, ele é um fio dental com haste. Então, isso facilita bastante. Você coloca entre os dentes e você tira exatamente o dedo. E aquela questão de minha mão é tão grande, colocando dentro da boca. De uma boca que às vezes é tão pequena. E que também às vezes não quer abrir, enfim, né? E a gente também tem possibilidade de ajudar isso com um dispositivo que a gente... depois eu posso mandar pra você, enfim, se as pessoas ficarem interessadas, eu mando a imagem, você mostra outro dia, enfim. Mas tem como fazer isso até de maneira caseira. Um abridor de boca, que a gente até usa no consultório, mas não um caseiro, para auxiliar os pais que têm essa dificuldade de abrir a boca dos filhos, mas essa haste é algo muito bacana. Esse aqui, não sei se você conhecia? Não. Não? Então, esse aqui é seu, você já leva e testa no Lu. Pode deixar, maravilha. E aí você me fala depois, mas é uma alternativa e uma possibilidade. Como eu disse, a gente individualiza sempre. Isso eu acho em qualquer farmácia? Qualquer farmácia, hoje tá super na moda aqui. Ele chama fio dental individual. Isso, ou com haste, tá? Acha super fácil, acha com cor, acha pra criança, pra adulto, acha de todo tipo e de todas as marcas. Hoje tá super, hoje mesmo eu passei, acho que em 3 farmácias, todas tinham. Em que idade que é ideal começar a higiene bucal de uma criança ou de um bebê, enfim? Isso é muito importante, Ana. Nasceu o dente, tem que higienizar. Então a gente fala que tem que levar, nasceu o primeiro dente, tem que levar. E se é uma dificuldade de todos os pais, pensam que tem que levar quando tem problema. Não tem que esperar ter problema para levar ao dentista, tem que levar logo cedo, porque a gente orienta os pais em relação a essa questão multifatorial da cárie, alimentação, dieta, frequência, como vai higienizar, a gente já vê se tem alguma deficiência em relação a período de erupção dentária e tem essa questão de acostumar com o ambiente. Então, se a gente leva uma criança, seja quem for, para um ambiente com dor, vai ser uma experiência traumática. Não tem como não ser,
né? Então, é importante levar, logo quando nasce o primeiro dente, leva com alguma frequência, como você disse, mesmo que não tenha nada, né, pra gente acompanhar, mas em casos de crianças, de pessoas atípicas, quanto antes, melhor ainda. Mas isso serve para todo mundo. E aí, os pais podem ter umas escovinhas de dente, com umas cerdas bem levinhas, que você põe no dedo para escovar os dentes de bebê, né? Isso, eu lembro que eu usava nos meninos já desde... Na verdade, quando eles começavam a querer coçar, eu já usava elas até para coçar os dentes antes deles nascerem. Aquilo é maravilhoso. Por que eu gosto bastante? Porque a gente coloca dedo na mão da criança desde pequeno. Então, é o seu dedo, não é um dispositivo. Eles até têm transparente e tal. E aquelas cerdas são de silicone, não são ainda as cerdas da escova. Então, a criança vai se familiarizando com isso. Acho bem legal. Uma coisa que eu fazia com os meninos também, desde bebê, desde antes de ter dente também, era usar a fralda. E teve uma fase que eu não usava a fralda, eu usava gaze para limpar a língua deles. Isso também é bom? Isso também é eficiente na questão da saúde bucal? Sim, super. A gaze, ela, pela maneira como são as tramas, né? Então ela também remove bactéria de língua e tal. Então é até a gente indica fazer isso desde a amamentação antes de ter dente, porque tem muitas pessoas que têm facilidade de parar bactéria, de parar alimento na língua, outras pessoas não. Isso depende da anatomia da língua, da maneira como são as papilas e tudo mais. Então é importante começar já a escovar a língua. Dessa maneira é a maneira mais fácil, então isso é muito legal também. Já acostuma, né? Então quando você começa isso desde pequenininha ali, o ser vai se acostumando a fazer todas essas, né, higienes, e quando chega no consultório, não sofre nem ele, nem a dentista, né? nem o médico. Como que a gente faz no casos de autistas que precisam de sedação para serem tratados? Todos os casos precisam de sedação? Porque eu ouço muito isso, né? Muitas mães, meu filho tá com uma cárie, mas eu preciso de um local que precise de sedação. A gente teve uma experiência, você pode até falar sobre a experiência que a gente teve, mas eu queria saber, todos os casos a gente precisa de sedação? E se... qual o critério que eu tenho que ter, que cuidado que eu tenho que ter, porque a sedação é algo importante, né? É algo que mexe ali com o organismo, a gente tem que ter um certo cuidado. Isso, então. Que a gente fala bastante? O nosso objetivo é que a minoria dos casos sejam tratados com sedação. E a gente tem vários artifícios para isso. Então, a gente faz várias consultas de condicionamento. No caso dos autistas, eles entendem o que a gente pede, o que a gente fala. Eles entendem principalmente as pessoas que mais se comunicam com eles, que são os pais, os responsáveis, os cuidadores, os irmãos. Então, a gente tem como condicionar. Então, o que a gente indica? Na minoria dos casos, sedação, tá? Agora, a gente tem um protocolo e uma maneira de condicionar essa criança, condicionar esse paciente para que ele não precise de sedação. Mas existem casos que precisam de sedação. Então, falando de sedação, é um método seguro? É um método seguro. Todos os dentistas podem sedar, tem essa habilitação, segundo o Conselho Federal e Regional de Odontologia, mas a gente indica que que se faça com profissionais que tenham habilitação, que tenham conhecimento, que tenham estudado muito sobre o assunto, porque a sedação, tem alguns tipos de sedação, então essa é uma dúvida que eu acho que é muito frequente nos pais, assim. A sedação pode ser por via oral, por medicamento. A sedação pode ser pelo óxido nitroso, que é inalatório. Pode usar junto o inalatório e a medicação. E anestesia, a gente pode chamar o anestesista também, que faz a sedação endovenosa, mas a minoria dos casos precisam. Então, o que a gente indica? Que seja algo muito consciente, né? Então, procure um profissional que realmente esteja habilitado e que saiba fazer, mas evite,
porque existe como evitar e a gente faz isso, atende com sedação a minoria dos casos. Qual que é a maior incidência de sedação? Em pacientes que vão com trauma, porque aí a gente vão com trauma, o que eu quero dizer? Vão já com dor, vão com cárie, vão precisando tratar canal, vão precisando extrair dente, porque a gente não tem tempo de fazer o condicionamento. Por isso a importância que eu te disse de levar desde muito cedo, porque aí a gente condiciona e a gente não precisa sedar, entendeu? Porque é o que a gente não quer fazer, a gente quer evitar, tá? Mas quando a gente faz é seguro. Então tem muitos pais que ficam muito inseguros. Ai, não vou sedar, não vou sedar. Se precisa, né, claro, com um profissional habilitado, um profissional consciente, responsável, não tem problema nenhum, tá? A criança fica uma sedação consciente. Então a criança fica consciente, fica responsiva, alguns dormem e tal, mas quando a sedação é leve, até a maioria não dorme. Então sim, bastante seguro quando feito, né, com o profissional e com a pessoa certa, mas em poucos casos necessário. Você tratou 2 cáries do Luiz sem sedação. Como que foi essa experiência? Maravilhosa, gente. Foi maravilhosa. É super gratificante, assim. Eu sou apaixonada, sempre fui apaixonada por criança e atender criança, seja ela qual for, pra mim é uma delícia, porque eu acho que eles são verdadeiros, eles são sinceros. Então a gente, quando termina um atendimento, a gente recebe um abraço, recebe um beijo, a gente sabe que aquilo é real, é verdadeiro, né? E o Lulu foi super tranquilo, foi uma experiência muito divertida. Todo mundo no consultório ria. Era o Pedro, a Ana dando risada, o Pedro, irmão do Lu, né, o filho da Ana. E as meninas lá, a Gia, auxiliar, a doutora Camila estava no dia também, a Vanessa, davam risada, porque a gente riu muito, porque como a gente se conhece, a gente tem amizade, e isso é importante colocar até para os outros pais. É muito importante, muitas vezes a gente indica, antes de levar a criança até a clínica, fazer uma consulta com os pais responsáveis, ou cuidadores, enfim. Por quê? Porque é importante entender em que cenário aquela criança está inserida e como que aqueles pais entendem o tratamento, até onde eles permitem isso ou não. Então, por conhecer a história do Lu, por conhecer a sua história, por conhecer vocês, foi muito fácil, porque eu sabia exatamente como eu podia tratar. Eu sabia até onde eu podia ir, o que eu não podia, se podia conter. Uma coisa importante de falar é contenção, né, da criança. Então o Pedro ajudou na contenção, você ajudou, porque muitas vezes precisa, não é porque a gente faz à força, a gente não indica fazer nada à força, tá? Mas é porque ele mexe muito as mãos, né? E isso é normal em crianças autistas. E mexendo a mão, a gente tá mexendo com os instrumentos ali que são perigosos e pode acabar machucando tanto ele quanto o profissional, as pessoas que estão por perto. Então é uma questão de segurança. No caso do Lu, a gente fez a contenção por isso, porque ele queria ficar se mexendo. Mas o episódio engraçado foi a água, que todo mundo riu. E a Ana falou que o Lu adorava a água. Eu falei, mas como assim adora água? Não, ele gosta que joga água mesmo no rosto dele. Eu falei, não é possível, gosta. Ela falou, pode jogar. Eu peguei a seringa e joguei água no rosto do Lu. Ele ficou feliz, começou a dar risada. Aí todo mundo riu. Então é importante isso, conhecer a família, conhecer a criança, conhecer o cenário, porque a gente trata de maneira individualizada e aí a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a família também está cooperando, como essa realidade dentro do lar, aquilo que eu disse de conscientizar e falar bastante em casa sobre o assunto, isso ajuda demais. Então a gente orienta tudo isso, às vezes a gente precisa fazer mais de uma consulta de condicionamento, primeiro com os pais ou responsáveis. Porque eles precisam entender como eles devem agir. Muitos não sabem, aprendem no instinto, né? E podem estar fazendo errado e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum errar, né? Agora, a partir do momento que aprendeu, aí tem problema. É verdade. Gabi, como que os pais escolhem esse profissional, né? Que critérios que a gente tem que ter para escolher esse profissional? Olha, gente, eu acredito que profissional especializado é sempre muito importante.
Então, você tem que escolher um profissional que é especialista, que tem experiência no assunto, isso é importante. Mas mais importante que isso é você sentir que aquela pessoa é uma pessoa que tem empatia, que é uma pessoa que ama o que faz, que gosta do que faz, que sabe o que está fazendo, né? E principalmente eu acredito nesses casos de pessoas atípicas, porque muitas vezes a gente não precisa ter empatia só pelo paciente atípico, a gente precisa ter empatia pela família, pela história. Então, claro, um profissional, quando é indicado por algum amigo seu, colega, muito melhor, mas muitas vezes você vai no lugar e você tem que se sentir bem e você tem que ter segurança de que aquele profissional sabe o que está fazendo. E, claro, se for o caso de querer investigar um pouco mais, vai buscar. Hoje com as mídias sociais, enfim, tudo que a gente tem, rapidinho você acha se é uma pessoa habilitada, se não, qual é o histórico daquilo, né? Mas eu acredito que o principal fator na questão da pessoa atípica é a empatia, mais do que qualquer outra coisa. Que entende do assunto, que entende do autista e que principalmente tem essa empatia que você coloca, né? Que você colocou pra gente. Esse vídeo é sensacional, né? A profissional aí tá de parabéns. E você vê a técnica que ela usa, né? De contar e tal. Essa é uma técnica que a gente usa bastante pra criança entender. Então conta até, né? Aquele número e aí agora você completou, então vamos contar até 10. Ela entende o quanto tempo ela tem que ficar de boca aberta e tal, e realmente é muito importante ter alguém que entende como é que funciona, porque é algo muito específico tratar de pacientes especiais, né? É algo, você tem que entender como aquela criança funciona, como aquela criança entende, aquelas questões que a gente falou todas aqui, já abordou durante o programa. Se você não entender, fica muito mais difícil. Então, isso é importante, a importância de ser especialista e ter experiência em atender pacientes com esse perfil. E ela mostra também aquela coisa que você falou de você, do dentista, do profissional, atender conforme a criança, né? Porque você vê que ali a Olivia tá em pé, a Olivia tá andando, né? Fazendo, e ela tá ali conversando, direcionando tudo aquilo, né? Exatamente, muito legal. Isso também achei muito legal. Você vê, ela tá fazendo com que ela se sinta à vontade, né? Porque se não fosse assim, ela teria que fazer a força. Não teria outro... Ou sedar. Né? Então, e é tudo que a gente não quer. Então, ali ela tá condicionando. Você viu que nesse vídeo ela não fez nenhuma intervenção na Olivia ainda. Mas ela tá criando uma relação de confiança, né, com a Olivia, e com certeza o fruto disso é a Olivia deixar atender numa boa, o que é muito legal. E a gente dando uma olhada aqui no chat, as pessoas amaram a sua dica do fio dental. Que bom, que bom. Né? Estão pedindo para compartilhar, então compartilhem, porque eu acho que não são só as pessoas autistas, né, ou com deficiência que precisam dessas dicas que a doutora Gabriela está passando, né? Todo pai e toda mãe precisa assistir esse nosso bate-papo aqui, porque é preciso cuidar da saúde bucal dos nossos filhos, e nada melhor do que um profissional para estar ali direcionando a gente, trazendo dicas como essa do fio dental, que, gente, de verdade eu não sabia, né? E eu já tinha falado para ela o quão difícil é passar fio dental no Luiz, que, sinceramente, gente, eu já tinha desistido, né? Porque ele não abre a boca, enfim. E agora a gente tem ali uma solução. Então, que isso não seja só para os nossos filhos, mas que sejam para todas as crianças. Então, compartilhem cada vez mais, né, os nossos conteúdos, para que cheguem a mais pessoas e mais pessoas possam ser ali abençoadas, né, e ter essas informações. E, Gabi, polêmica. Podemos dar comida para os nossos filhos do nosso prato, com a nossa colher que a gente mordeu? Ai, tô aqui, né? Ai, tá mais fácil eu dar aqui do meu prato. Podemos, não podemos? Como é que é isso? Ah, gente, não pode, gente, não pode. Tem o bom senso, né, que eu falo, então assim, a
gente sabe que quando a gente fala de alguns pacientes atípicos, os pais têm muita dificuldade na alimentação. Então é primordial que a gente coma para viver, então, né, não dá para levar tudo ao pé da letra, mas não dá, gente. A gente passa as bactérias, não tem como. Então, se você tá doente, muitas vezes existem muitas doenças que são assintomáticas para algumas pessoas e outras não. A gente teve experiência aí do Covid, né? Quantas pessoas tiveram e não sentiram nada, em perfis totalmente diferentes. Né? Então, primeiro era uma doença de idoso, mas de todo mundo, em todas as faixas etárias, né? de todo jeito teve. E algumas tiveram e nem souberam que tiveram, porque foi totalmente assintomático. Então, só que aí você pega aquele vírus, né? Então vírus e bactérias, você passa assim, pelas vias, por onde você passa, por onde entra o vírus, passam de pessoa para outra pessoa, do ambiente para alguém. É pelo nariz, pelos olhos e pela boca. São as principais vias de entrada. Então, a gente não pode, né, fazer, não deve fazer, tá? E também tem as bactérias bucais, das doenças bucais, que você também passa assim, né? Então, se você tem aí alguma doença bucal, você vai acabar passando para o seu filho aquelas bactérias ali, que ele não teria, ele tem, ou já tem, porque você passou ali através do... Então a gente precisa evitar, assim, é uma coisa que eu ouço desde pequena por conta da minha mãe, que é dentista, como eu disse, ela sempre falou isso, e quando os meus filhos nasceram eu ficava na neurose, todo mundo, não pode nem soprar. E aí você vê que até dentro de escolas e tudo mais, as pessoas que cuidam, elas são orientadas, nem assopra a comida da criança. Soprar a comida, né? Tá quente. Então, e a gente faz, né? É instintivo, por isso que eu falo, tem um bom senso, né? Mas não pode não. E já trazendo esse assunto, mas mudando ali um pouquinho, não só para os nossos filhos atípicos, mas de uma forma geral. Beijar o bebê não pode, né? Na boca? Não. No rosto, quando o bebê é muito pequeno. Existem algumas teorias de que não pode beijar o bebê, enfim. Então, a gente deve evitar que as pessoas, principalmente os que são de fora e tal, a gente nunca sabe o que a gente pode passar. Como eu acabei de falar, muitas doenças são assintomáticas. O que acontece no bebê? O bebê ainda tem todo o sistema imunológico muito não formado, né? Então, ele não deve entrar, Deus foi muito, né, maravilhoso, como ele é, maravilhoso, sábio, maravilhoso, perfeito, fez tudo certinho, porque as crianças vão adquirindo, vão entrando em contato com determinados vírus e bactérias ao longo do tempo. Então, se a gente leva essas bactérias para essas pessoas, para essa criança, para esse bebê, ele ainda pode estar muito imaturo para receber aquilo. Então, não deve mesmo beijar a mão, né? Às vezes, não beija o rosto, mas beija a mão. Mas o bebê vive com a mão na boca. O Luiz, ele não é bebê, mas vive com a mão na boca. Passa a mão em tudo quanto é lugar, ele leva a mão na boca. Eu não vou nem entrar no quesito do selinho, então. A polêmica do selinho, não dá pra dar selinho, gente. Selinho dá no seu marido, na sua esposa, é isso aí. E eu quero falar pra vocês não se esquecerem de seguir a doutora Gabriela no Instagram dela, que é @DRA de doutora, né, @Gabriela Luz, e também da clínica, que é @Damiluz Odontologia. E a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo. Gente, que pena, né? Muito bom, foi muito bom, assim. Eu queria te agradecer imensamente, né, por essa sua estada aqui com a gente, por todas essas dicas que você deu. E se você tem alguma mensagem final, se você quer deixar algum recado final, né, para as mães, para as pessoas atípicas que estejam nos ouvindo, né, alguma dica. O prazer é todo meu, agradeço de verdade, de coração. E a mensagem é: não se cobrem tanto, entendam que Deus é Deus, né? E apesar das dificuldades, a gente, quando a gente tem Deus perto da gente, tudo fica muito mais fácil da gente superar, porque o Deus é todo poderoso. Então eu tenho muita empatia, e principalmente pelos pais de pessoas atípicas,
porque eu, apesar de não ter isso perto de mim, na minha família, né, enfim, muito perto, eu imagino e entendo a dificuldade que vocês têm. Então, não se cobrem tanto e cuidem, continuem, vocês cuidam da melhor maneira possível, podem ter certeza disso. E feliz demais de estar aqui, se precisarem, se tiver outras coisas que eu puder ajudar, muitos assuntos aí não dá para abordar, né, ou a gente não lembra aqui de abordar na hora, estou aberta e foi um prazer. O prazer foi todo nosso, não foi, gente? Não, fala sério. É maravilhoso quando a gente tem esse tipo de informação. A gente sabe que todos os dias nós, como famílias atípicas, passamos por desafios e a saúde bucal dos nossos filhos é um desafio. Mas se a gente for olhar, imagina o desafio que é para os nossos filhos. Quando a gente olha para a questão dos nossos filhos, trazendo para o autista, né, transtorno do processamento sensorial e todas essas dificuldades que é para eles a escovação, e lembrando que isso pode gerar crises, lembrando que essas crises e tanto essas questões sensoriais geram dores muito intensas nos nossos filhos, essas dores podem levar à autoagressão. Então, mesmo sendo difícil, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa conversar com eles, entender o que se passa ali com eles. Eu sei que não é fácil, porque eu vivo isso já há quase 15 anos, mas é possível. Então, hoje o Luiz, ele escova os dentes, ele deixa a gente escovar os dentes dele. Óbvio que tem momentos, como todos nós, né? Quem aqui nunca teve aquele momento de, não tô com saco de escovar o dente agora. E aí você passa aquela coisa bem rapidinha ali, né? Faz um bochecho, pá, cospe. Com eles é a mesma coisa, só que com eles tudo é mais intenso. Então esses momentos também serão mais intensos. Então que a gente confie que o Senhor nos capacita, confie que o Senhor nos conduz e confie no nosso filho, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, não olhe para a deficiência do seu filho, olhe para o seu filho, né? A deficiência faz parte da vida dele, mas não define quem ele é. Então que a gente possa olhar para o nosso filho, que a gente possa entender quem ele é e ter paciência em todos os momentos que a gente vai viver ali com ele. E a gente agora vai fazer uma devocional de uma forma diferente, né? Eu sempre trazia um texto ali para vocês, mas agora eu quero trazer uma devocional de uma forma diferente. E hoje eu vou trazer para vocês desse livro aqui, ó, O Talão de Cheques do Banco da Fé, do Charles Spurgeon. Então cada semana eu vou trazer um livro diferente, né, um contexto diferente para vocês. Esse livro aqui vocês encontram na Ezion. O pessoal vai colocar ali para vocês a forma certinha de vocês adquirirem. Ele é maravilhoso, tem, se eu não me engano, uma devocional para cada dia. É uma devocional melhor do que a outra. E hoje eu quero ler uma para vocês. Se eu gaguejar, vocês não se incomodem, tá? Por favor, porque minha garganta ela tá ruim. Que é o Cântico dos Montes. E ela tá lá o versículo-chave dessa devocional, tá lá em Isaías 49:13, que diz o seguinte: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. E a devocional é essa. Tão doces são as consolações do Senhor, que não apenas os próprios santos cantam sobre elas, mas até mesmo os céus e a terra. É preciso algum esforço para fazer uma montanha cantar, mas mesmo assim o profeta convoca um grande coro. Líbano e Sirion, e os altos montes de Bazã e Moabe, todos cantam por causa da graça de Jeová. Para com a própria Sião. Acaso também nós não podemos fazer de montanhas de dificuldades, provações, mistérios e trabalhos ocasiões de louvor ao nosso Deus? Vós, montes, rompei em cânticos. Essa palavra de promessa de que nosso Deus terá misericórdia dos aflitos tem todo um repique de sinos a ela relacionado. Ouça a música, cantai. Alegra-te, rompe-se em cânticos. O Senhor deseja que o seu povo seja feliz por causa do seu amor infalível. Ele não nos quer tristes e duvidosos. Ele reivindica de nós a adoração típica de corações crentes.
Ele não pode decepcionar-nos, porque então deveríamos suspirar ou ficar de mau humor, como se isso fosse acontecer? Ó, que cantemos com uma harpa bem afinada, ó, e com vozes como as dos querubins diante do trono. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, e o Senhor cuida tanto da gente, que o nosso dever é adorá-lo dia e noite, é adorá-lo a todo momento. Que o sorriso da alegria do Senhor esteja sempre nos nossos lábios, na nossa vida, e que a gente exale essa alegria de servi-lo em todo lugar que a gente passa. Que a gente exale esse amor em todos os ambientes em que a gente esteja. É isso que o Senhor espera da gente, é isso que o Senhor deseja da gente. Um coração que o adore em espírito e o adore em verdade. Então que você também possa usar desses livros, não só esse, como outros que a gente vai trazer, também para trazer essa esperança, esse conforto, esse amor para você todas as manhãs. Nada melhor na nossa vida do que a gente iniciar o nosso dia com a palavra do Senhor. Uma devocional que nos traz esperança, uma devocional que nos mostra a importância do louvor, a importância de render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é assim que a gente termina o nosso programa de hoje, deixando essa dica para vocês e falando que o nosso coração tem que estar sempre ligado ao Senhor, tem que estar sempre alegre no Senhor. E dessa forma eu queria pedir para que a Gabi também falasse, né, como que é isso. Vocês veem, gente, a Gabi, ó, é esse sorriso o tempo inteiro. E o que é esse sorriso? É a alegria do Senhor na minha vida e na vida dela. Como que é para você isso, Gabi? É até emocionante, né, falar, mas eu acredito mesmo que o grande dom que Deus me deu foi a alegria. Então, Ele me deu a facilidade de minimizar os problemas e maximizar a alegria, né? Então, eu sou grata a Deus por isso. E quando a gente crê, confia e tem o Senhor mesmo como alvo na nossa vida, Ele presenteia a gente com algumas coisas. Com cada um Ele presenteia com alguma coisa diferente, né? Cada um, por isso que a gente é um corpo mesmo, né? Porque cada um tem uma função. E Deus me deu alegria. Por isso que eu tenho esse sorriso fácil, mesmo sorrir o tempo inteiro. Mas é dom de Deus, viu? Não é nada de mim, é de Deus. Foi Deus que me deu. Não é nada que eu faço. Não tenho o que eu falar que é alguma coisa que eu faço pra ser assim. Não, é presente de Deus total, gente. E é bênção, mas Deus promete, Deus me deu de graça e Ele dá de graça pra você também. Deus enche a gente de graça, Ele dá muitas coisas pra gente de graça. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Deus fala Deus fala isso pra gente através da palavra dele. Então a gente tem que buscar essa alegria quando é difícil para você. Se para você não é tão fácil encontrar essa alegria, pede a Deus que Deus dá de graça para você. Pede, busca que Ele dá de graça para você. Então a gente tem que buscar mesmo essa alegria no Senhor, independente das circunstâncias. E eu sou grata a Deus porque Ele me deu isso de presente. E é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E é por isso que a gente é chamado de louco. Porque mesmo em meio às dificuldades, né, mesmo em meio aos problemas, a gente está sempre rindo, está sempre sorrindo. Mas por quê? Porque a gente tem a plena certeza de que Deus está com a gente em todos os momentos. E a gente tem a plena certeza e convicção que além dele estar com a gente, Ele está suprindo todas as nossas necessidades, Ele está cuidando de cada ponto da nossa vida. E é assim que eu encerro o programa de hoje. Eu vejo vocês quarta-feira que vem, às 14h30, aqui na IPP TV, no Caminhos Eficientes. Até lá!